sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Emanuele e hoje trago para vocês um vídeo referente ao método do infiltrômetro anel ou cilindro infiltrômetro. Primeiramente, é importante mencionar alguns aspectos acerca da infiltração da água no solo, uma vez que determinar ela é o objetivo do infiltrômetro em questão. A infiltração consiste na introdução de água no solo através de sua superfície, sendo essa a interface solo-atmosfera. Quando ocorre uma precipitação, pode-se observar que uma parte da água infiltra movimentando-se verticalmente para o interior do perfil do solo, enquanto outra parte escorre na superfície. Determinar a infiltração é essencial para a determinação das técnicas de conservação do solo e para o planejamento dos sistemas de irrigação. Conforme as notas de aula do professor Dr. Jorge Luiz Moretti de Souza, a infiltração é um processo que depende em maior ou menor grau de diversos fatores tais como condições da superfície, que pode ser agrícola, urbana e irrigada, tipo de solo quanto à estrutura e textura, condições do solo quanto ao preparo e o manejo, umidade inicial do solo, que pode estar seco, úmido ou saturado, carga hidráulica, que diz sobre a lâmina de água que há no solo, na superfície do solo, temperatura, que influencia na viscosidade e na dilatação da água, presença de caminhos preferenciais tais como fendas, rachaduras ou canais biológicos, compactação do solo, que pode ser acarretada por máquinas, animais ou a ação da chuva, cobertura vegetal, geralmente pelas raízes, e resistência ao fluxo pela presença de ar nos poros. Há diversos métodos e materiais para a quantificação da infiltração de água no solo. A escolha do método é dependente do tipo de estudo ou irrigação em questão. O método do infiltrômetro de anel se destaca na determinação da velocidade de infiltração e na infiltração acumulada, por ser simples e de fácil execução. É indicado para irrigações de inundação. Agora eu falarei sobre alguns aspectos acerca do infiltrômetro de anel. Uma das preocupações mais relevantes na avaliação da infiltração da água no solo é a escolha de um método adequado ao tipo de irrigação. A utilidade de cada método está associado à finalidade dos dados, à precisão requerida, à facilidade de manejo e ao custo operacional. Dentre os métodos mais utilizados, encontra-se o infiltrômetro anel, também referido como infiltrômetro de duplo anel, infiltrômetro de anéis concêntricos e cilindro infiltrômetro. Ele é bastante utilizado pela facilidade de manejo e baixo custo operacional, porém não é recomendado para todo tipo de irrigação, uma vez que sua operação acaba por simular uma condição de inundação, já que é realizada na presença de uma carga hidráulica sobre a superfície do solo. Sendo assim, ele é recomendado para irrigação por inundação. O infiltrômetro de anel é um equipamento composto por dois cilindros, um externo com 50 a 60 cm de diâmetro e um interno com 25 a 30 cm de diâmetro. Ambos possuem 30 cm de altura. Os cilindros devem ser instalados de forma concêntrica a 15 cm de profundidade. Geralmente são constituídos de chapa de aço de 3 mm de espessura com borda inferior em bisel para facilitar a penetração do anel no solo. O ensaio pode adotar a carga hidráulica como variável ou constante, sendo a primeira mais utilizada pela simplicidade, menor custo e menor suscetibilidade à ocorrência de erros de leitura. Entretanto, é uma metodologia mais trabalhosa. A imagem de cima representa a carga hidráulica como variável e a imagem de baixo como constante. Alguns aspectos práticos devem ser levados em conta na utilização do infiltrômetro de anel, tais como o número de testes de infiltração a serem realizados, sendo que o indicado é a realização de 5 testes de infiltração simultâneos para garantir a confiabilidade dos resultados, o local de instalação, que deve representar as condições de campo onde se pretende efetuar os estudos ou implantar o projeto de irrigação. Por isso, deve-se evitar locais pedregosos, compactados, com fendas e rachaduras,
como seria, por exemplo, um formigueiro que acaba favorecendo a passagem de água, superestimando a infiltração. A posição do cilindro interno é muito importante, por isso, se ele ficar inclinado, deve-se reinstalar para corrigir a inclinação, enquanto que a posição do cilindro maior não é tão relevante, já que a função é garantir o fluxo verticalizado de água no cilindro interno. Sendo assim, a finalidade do anel externo é diminuir o efeito de dispersão lateral da água infiltrada no anel interno, garantindo assim que a água inserida no cilindro interno siga em direção predominantemente vertical, evitando uma taxa superestimada de infiltração. A instalação dos anéis é realizada de forma a enterrar aproximadamente metade de sua altura, normalmente com o auxílio de um martelo. Há algumas formas de aplicação da metodologia, visto que alguns realizam a medição com a utilização de régua e outros com a utilização de boia de medição com dispositivo de ancoragem e fita métrica. Alguns utilizam lonas ou sacos plásticos no momento da inserção da água no cilindro interno e outros não utilizam. É importante destacar que a utilização da lona evita que haja alterações na superfície do solo pelo impacto inicial da água. O ensaio utiliza-se de um cronômetro para determinação do momento de medição. Após a instalação dos cilindros, é colocado água simultaneamente no cilindro externo e interno, sendo que no interno normalmente se usa um saco plástico ou lona, pelo que foi referido antes. A lâmina de água inserida nos cilindros tem aproximadamente 10 a 15 centímetros de altura. Nesse momento, começa a obtenção dos valores de decréscimo de altura do nível de água em função do tempo. Uma planilha deve ser preenchida, que é a planilha de campo, e nela é exercido intervalos de tempo pré-estipulados, que podem variar dependendo do solo, da umidade inicial do solo. E quando o nível de água baixa de 3 a 5 centímetros, coloca-se mais água, anotando-se os valores do antes e depois da inserção de água. A diferença de nível entre os intervalos de tempo corresponde à infiltração vertical do período. O fim do ensaio é marcado pela constância de infiltração entre intervalos consecutivos de tempo. É importante observar que, quando há o emprego de saco plástico ou lona, a operação de retirada deve ser feita o mais rápido possível, para que seja evitado erros de leitura, pela infiltração inicial que não vai ser contabilizada. Resumindo, primeiro se instala os cilindros aproximadamente a 15 centímetros de profundidade. Depois se insere água nos 2 cilindros e se começam as medições e anotações na planilha. Essas medições são feitas com tempos pré-estipulados e nesses tempos são anotadas o decréscimo da água, do nível da água, dentro do infiltrômetro. Assim, eles têm o quanto foi infiltrado por tempo. Quando a infiltração torna-se constante entre os intervalos de tempos consecutivos e pré-determinados, o ensaio termina. Muito obrigada pela atenção.